Salve Maria! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula explicativa a respeito da consagração total a Jesus por Maria. Hoje nós veremos o capítulo 2 do tratado. E do que trata esse capítulo? Das verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Nesse capítulo, na verdade, São Luís dividiu pedagogicamente esse capítulo em 5 artigos. O primeiro artigo é relacionado ao fim último da devoção. O segundo artigo é relacionado à nossa união com Jesus, ou melhor, a nossa pertença a Jesus na qualidade de escravos. O terceiro artigo relaciona-se àquilo que nós temos que deixar, ou seja, nós devemos nos esvaziar do que há de mal em nós. O quarto artigo fala a respeito dessa necessidade que nós temos de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus. E o quinto artigo diz respeito à nossa dificuldade de conservar a graça em nós. Vamos explicar um por um. No primeiro artigo, São Luís fala que Jesus é o fim último de todas as devoções. E afirma nesse mesmo capítulo, nesse mesmo artigo, que se qualquer devoção não tem Jesus como fim último, ela é falsa. E também diz que se a devoção a Nossa Senhora não tivesse Jesus como fim último, ou seja, não nos levasse a essa união perfeita com Ele, nós deveríamos rejeitar ela, porque logo não seria uma coisa verdadeira, uma coisa que nos levasse a Deus. Mas é totalmente o contrário, ou seja, o objetivo da devoção a Nossa Senhora é nos levar para Jesus. Quanto mais nós nos unimos a Jesus, quanto mais nós nos consagramos a Jesus por meio de Maria, mais essa união, essa consagração é perfeita, porque nós vamos pelo mesmo caminho que Ele mesmo trilhou, ou seja, a sua própria mãe. Ele poderia ter vindo ao mundo de outra forma, e foi isso que São Luís falou no capítulo 1. E lá, naquela introduçãozinha que ele faz a respeito de quem é Nossa Senhora, do papel de Nossa Senhora, enfim. Ele poderia ter vindo ao mundo de outras formas, de muitas outras formas. Ele quis vir por meio de Nossa Senhora. Então, ir a Jesus por Maria é o meio mais perfeito, porque ele veio por nós, veio a nós por meio dela. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. São Luís fala assim no ponto 61. Essa é a primeira verdade a respeito da devoção a Nossa Senhora. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções, que de outro modo seriam falsas e enganadoras. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Uma coisa muito interessante é que ele vai afirmar isso de uma outra forma no capítulo seguinte, no capítulo 3. Algumas pessoas têm medo de se consagrarem a Nossa Senhora porque pensam que, uma vez que eu começo a falar muito de Nossa Senhora, que eu começo a rezar muito a Nossa Senhora, eu me afasto de Jesus. Isso é uma mentira, é uma grande tentação. São Luís, falando a respeito desta tentação, ele vai falar a respeito da devoção escrupulosa, ou seja, eu tenho medo de honrar Nossa Senhora, medo de amar demais Nossa Senhora, sendo que isso é impossível, você amar muito Nossa Senhora, porque eu tenho esse receio de estar ofendendo Jesus. Mas você nunca vai amar Nossa Senhora o suficiente, você nunca vai amar Nossa Senhora como Jesus amou. Nunca, nunca, nunca. Pode tentar, meu filho, à vontade. Você não vai conseguir. A pessoa que mais amou Nossa Senhora no mundo foi Jesus. E a gente não vai conseguir amar Nossa Senhora como Jesus amou. Se Ele é o nosso modelo em todas as coisas, logo a gente pode concluir que nós deveríamos amar Nossa Senhora como Ele também amou. E nesse artigo 1, Jesus é o fim último da devoção a Nossa Senhora, nós vemos exatamente isso. Pode amar Nossa Senhora à vontade, pode rezar a ela à vontade, porque o fim de todas as nossas ações feitas em Maria e por Maria é Jesus.
Essa é uma grande segurança que São Luís afirma no tratado e que nós temos uma vez que nos consagramos. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e Maria na condição de escravos. Bom, nesse artigo, São Luís ele vai explicar uma grande diferença que existe entre o servo e o escravo, né? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1712, então tem muito tempo. Naquela época existiam os servos, né? Ou melhor, existiam já os empregados como nós entendemos hoje, mas tinha-se ainda um resquício da Idade Média ali, né? Ainda um pouquinho. Essa noção de servo, né? Hoje em dia parece que a gente não consegue entender muito bem, mas esse servo aqui seria como que mais ou menos o empregado de hoje, que é diferente, por exemplo, de um escravo. É diferente um empregado de um escravo. O escravo não tem direito sobre si. Ele depende em tudo e para tudo dos seus senhores. O empregado não. Ele tem direito sobre a sua vida, ele tem direito a receber um salário, e ele vai começar, São Luís, a explicar, tintim por tintim, essa diferença. E ele vai afirmar uma coisa muito forte, que muita gente tem muita dúvida a respeito disso, dizendo, é assim mesmo, né? Ele afirma uma coisa bem assim, como eu posso dizer, bem forte, que nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. E muita gente tem um pouco de aversão a essa palavra porque realmente é uma palavra forte para nós. Mas por que ele afirma isso? Bom, ele diz assim, existem 3 formas de pertencer a uma pessoa, né? E ele diz, existem 3 modos de escravidão. Esse é o termo que ele usa mesmo. Existe uma escravidão natural, existe uma escravidão involuntária e existe uma escravidão involuntária. E aí ele vai dar exemplos dessas escravidões. A primeira escravidão natural. E aí ele encaixa todo mundo, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, eu e você, todas as criaturas, servem a Deus naturalmente. Ou seja, pelo simples fato de existirem, nós servimos. De existirmos, nós servimos a Deus. Porque foi Ele quem nos criou. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quer queiramos ou não, pertencemos a Deus. Então, naturalmente, Ele é Senhor. E nós somos os servos. Na linguagem de São Luís, nós somos os escravos. Ou seja, servimos àquele que nos criou, naturalmente, porque somos dele. Depois, existe uma segunda escravidão, né, usando as palavras de São Luís. Existe um segundo modo de servir. E esse modo de servir é involuntário. Ou seja, e aí ele é sem a nossa vontade, ou sem o nosso querer. E nesse módulo, né, nesse modo de servir, ele encaixa quem? Ele encaixa os demônios e aqueles que não querem servir a Deus. Por quê? Eles servem a Deus sem querer. Deus os fez. Foram eles que disseram não e se rebelaram à vontade de Deus. Os demônios, eles obedecem a Deus, querendo ou não. Os condenados, né? Eles, se Deus, por exemplo, isso não vai acontecer, mas se Deus mandasse, por exemplo, um condenado fazer alguma coisa, ele deveria fazer. Por quê? Porque ele serve a Deus querendo ou não. Ele está ali porque ele quis. É verdade. Ninguém se condena sozinho. Você vai porque quer. Porque Deus nos dá liberdade. Infelizmente, a gente pode usar muito mal essa liberdade. E os condenados, eles devem servir a Deus querendo ou não. E a terceira forma de servir a Deus é voluntariamente por amor. Né? A terceira forma de escravidão. Ou seja, eu livremente dou todo o meu ser, a minha liberdade, toda a minha vontade, tudo aquilo que eu sou, a serviço de Deus. Essa é a escravidão, a servidão, o modo de doar-se perfeito, que é o modo
que nós estamos fazendo, estudando e tentando ser. Nós queremos ser escravos por amor. Ninguém nos obriga a fazer a consagração. Ninguém nos obriga a amar Nossa Senhora. Ninguém nos obriga a doarmos-nos totalmente a ela. Você livremente doa-se. Se existe algum tipo de coação, né, de obrigação nisso, então já não tem amor. E se não tem amor, logo não é uma coisa verdadeira, nem livre. Explicadas essas três formas, essa forma natural, né, de escravidão, ou seja, todos nós pertencemos a Deus naturalmente e devemos servi-lo, né, porque Ele é o nosso Senhor. A segunda, daqueles que não querem servir a Deus, mas obedecem e servem a Deus de mau gosto, né, porque não querem, porque decidiram livremente não servir, os demônios e aqueles que escolhem o mal. E a terceira forma, aqueles que escolhem servir a Deus por amor. E ele afirma: pertencemos a Jesus na condição de escravos, a Jesus e Maria. Porque tudo aquilo que cabe a Jesus por natureza, cabe a Nossa Senhora pela graça. Jesus é Senhor e nós chamamos a Virgem Maria de Senhora. Jesus é o pastor e tem um título muito bonito de Nossa Senhora, a Divina Pastora. Ela que nos apacenta e nos leva a Jesus. Esse é o único objetivo de Nossa Senhora, nos levar sempre a Ele. Ela é como um imã que nos liga, que nos atrai ao seu Filho. E, logo, se todas essas pessoas, os que servem a Deus porque querem ou porque não querem, pertencem a Deus, pertencem a Jesus, porque Ele é o Senhor, logo, logicamente, pertencem e devem servir Nossa Senhora, porque ela é a Senhora de tudo. Né? Nós rezamos no Santo Rosário, a coroação de Nossa Senhora é o último mistério glorioso. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Ela é a Senhora. Se ela é a Senhora, tudo está submetido a ela. O cosmos, toda a criação, tudo que Deus fez, tudo serve a ela, porque ela é a Senhora. Ela é a Mãe de Deus, a Theotokos. Depois, artigo 3º, devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. É certo, todos nós sabemos que nós temos não somente coisas más, temos coisas boas também. Deus nos fez com qualidades, com dons, com aptidões. Isso é um grande dom, uma grande graça. Todavia, nós temos também nossos defeitos. E, infelizmente, e é isso que São Luís afirma nesse 3º artigo, infelizmente nós colocamos sempre um pouquinho de nós, para o bem ou para o mal, naquilo que nós fazemos. Isso também é colocado, melhor dizendo, né, pode ser colocado como exemplo, naquilo que há de espiritual. Infelizmente, às vezes, até naquilo que é espiritual, nós colocamos o nosso fundo mal, ou seja, essa nossa tendência para o mal, que em palavras mais teológicas nós chamamos de concupiscência. A nossa concupiscência, que é essa nossa tendência para o mal. Com o batismo, ela foi apagada, foi retirada da nossa alma, não a concupiscência, o pecado mortal, mas a concupiscência, ou seja, essa tendência, essa inclinação para o mal, ela ficou. Né? Podemos fazer uma imagem para tentar explicar isso. O que é o pecado mortal? O pecado original, melhor dizendo, peço desculpas, e a concupiscência. Imagine que existe uma parede branca, totalmente branca. Essa parede branca é a alma. Só que a alma, essa parede branca limpa, ela era assim antes do pecado. Ela era completamente pura e inocente. Com o pecado original, foi colocado nessa parede um grande prego. Um prego enorme que furou essa parede. E essa parede branca, linda, maravilhosa,
ficou agora com esse grande prego enorme. Quem que ia tirar esse prego enorme, né? Jesus na cruz morreu e ele mesmo deixou-se pregar na cruz e remiu os nossos pecados, redimiu, nos deu a salvação. Ele tirou, né, esse prego, essa condenação. Infelizmente, fica sempre uma marca do mal que nós fazemos. E nessa parede branca, que é a nossa alma, né, depois do batismo, né, nós recebemos uma purificação devido à redenção de Cristo. Ele tirou o prego. Nós fomos batizados, o pecado original foi tirado da nossa alma, mas ficou a marca, ficou o buraco na parede. Esse buraco é chamado de concupiscência. Fica a marca, fica a tendência, né? A gente tem sempre uma escolha diante de nós para tudo aquilo que nós fazemos, para o bem ou para o mal. E nós decidimos usar a nossa liberdade a serviço de Deus ou não. Nos desenhos animados, né, nós víamos quando éramos crianças, né, às vezes aquele diabinho e o anjinho que falava, né, na cabeça lá do personagem. Ai, faz isso, não faz aquilo, sei lá. E você que decide seguir o anjo ou o demoninho. E tudo isso para explicar o quê? Que dentro de nós, essa tendência fala, né, às vezes até grita, essa tendência para o mal, essa concupiscência. E nós temos que esvaziar a nossa alma daquilo que existe de mal. Ou seja, às vezes a nossa tendência para a gula, às vezes a nossa tendência para a ira, às vezes a nossa tendência para falar mal dos outros, às vezes a nossa tendência de julgar o outro. Eu estou falando aqui, mas eu também luto, né, contra as minhas más inclinações. E quem não luta? Essa é a vida daquele que quer a santidade. E um grande auxílio nesse caminho de santidade é Nossa Senhora. Na preparação para a consagração, São Luís é muito didático, muito, muito. Se você for olhar o tratado e lê-lo com um olhar bem crítico, você vai ver que ele vai te levando pela mão até chegar finalmente à consagração. É um caminho. Na primeira semana, em preparação à consagração, São Luís dedica 12 dias preliminares para a gente tirar, né, desapegar do espírito do mundo. E a primeira semana, que antecede, né, os outros dias de preparação, é dedicada a esse conhecimento de si. Se você não conhece os seus pontos fracos, né, naquilo que, olha, é por aqui que o diabo me pega, né? Se você não se conhece, não tem como você dar a Deus ou dar-se a Deus de todo. Porque você não vai estar dando aquilo que, digamos assim, que é o seu ponto fraco. Quando Deus pede o seu coração, quando Deus pede o seu sim, Ele quer um sim completo, inclusive as suas fraquezas. Tinha uma historinha muito antiga que dizia que Jesus apareceu aquele santo que traduziu São Jerônimo. Apareceu a São Jerônimo e disse: Jerônimo, me dê tudo que você tem. E Jerônimo disse: Senhor, mas eu já te dei tudo, toma então as minhas boas obras. E Jesus disse: não, isso não é suficiente. Aí Jerônimo pensou mais um pouco e disse: Senhor, então toma as minhas penitências. Ele era um homem muito penitente. E Jesus disse: bom, não é o suficiente. Jerônimo pensou e disse: bom, não tenho mais nada para dar, o que o Senhor quer? Jerônimo, me dá os teus pecados. E Jerônimo disse: então toma, Senhor, as minhas fragilidades e os meus pecados. E Jesus disse: agora sim, você me deu tudo. E Deus quer o nosso tudo, a sua fraqueza, os seus pecados. Por que Ele criou um sacramento da reconciliação? Porque Deus quer você todo, até as suas misérias. Por isso que Ele morreu na cruz. Ele se fez pecado por mim e por você. Mas não é porque Jesus se fez pecado e morreu na cruz e que agora já está todo mundo salvo. Não, a gente tem que lutar pela santidade. E essa santidade começa
com esse desapego de nós mesmos, esse esvaziarmos-nos de nós mesmos, principalmente do nosso eu, que é a coisa mais difícil, mas não é impossível. E Nossa Senhora nos auxilia nesse caminho. Depois, o artigo 4º, temos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus Cristo. Eita, pense num artigozinho polêmico, né? Porque muitos, né, dizem que nós não precisamos de Nossa Senhora, visto que nós temos Jesus Cristo. E é claro, se nós temos Jesus, nós temos tudo. Mas Jesus quis que Nossa Senhora aparecesse na história, né? Ele quis que houvessem pessoas que o seguissem e que foram até o fim na sua fidelidade a Ele, que são os santos. Se nós queremos um exemplo de como agir, então olhemos para Nossa Senhora e olhemos para os santos. Bom, eu não sei como agir, meu Deus, como eu devo... Bom, pense em Nossa Senhora, como ela faria no meu lugar? Bom, eu não sei como agir de tal forma, como pensar, como faria santo tal no meu lugar? Não, eu acho que é a melhor forma. E realmente é. Claro, existem santos que não são tão imitáveis, mas existem outros sim, que se nós seguirmos o exemplo, por exemplo, de São José Maria Escrivá, de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, não eram santos assim tão, digamos, místicos. Eles tinham sim a mística, eram unidos a Deus, porque a mística, ela é essa união profunda com Deus. Mas você não via Santa Teresinha fazer milagres à torta e à direita como Santo Antônio de Pádua, né? Não via São José Maria Escrivá ressuscitando os mortos, né? Ou ultrapassando paredes, ou bilocando como São Pio, mas eles eram santos, estavam no caminho da santidade, disseram sim a Deus, vivendo o ordinário, como eu e você. E muitas pessoas pensam que os santos, eles são, bom, é coisa de igreja, né? Tipo assim, não é pra mim, não é pra você. Santo tal, Santa Teresinha, mas ela era freira. Ou você tá falando isso, irmã, mas olha, você é freira, você não sabe de nada, ou você não sabe coisas do mundo. Bom, eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber que Deus é Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Nossa Senhora. O caminho da santidade já foi trilhado por muitas outras pessoas. Nós temos os sacramentos que são meio ordinário de santificação e Deus nos pede um sim cotidiano, um sim fiel. E dizer sim a Deus e à vontade de Deus, isso é a santidade. Não é fazer milagres, não é ter êxtases, não é ressuscitar, não é voar, nem ultrapassar paredes. Ser santo é dizer sim a Deus a cada instante da nossa vida, né? Isso é a santidade. E nós temos necessidade de pessoas que nos levem para esse caminho de santidade. Nós temos necessidade de intercessores. E por que, se Jesus é o grande mediador? Ele é o único mediador. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Para que eu preciso de uma pessoa que me ajude? Olha, vamos partir para a realidade, para aquilo que é concreto. Você, se quer ter uma audiência com o presidente da República, você acha que não precisa passar primeiro por uma fila, né, de pessoas antes e falar com o secretário não sei das quantas e depois ir falar com fulano de tal e pedir uma audiência e marcar um dia? Várias pessoas vão entrar na fila antes até você chegar a ter uma audiência com o presidente da República? Bem, se isso acontece em uma realidade tão concreta como a nossa, por que não uma realidade espiritual? Não é que você não possa relacionar-se com Deus diretamente, mas às vezes o nosso pecado, as nossas fragilidades e as nossas tendências para o mal, elas nos afastam de Deus. E nós precisamos de ajuda, de amigos, né? Quem nunca precisou de um amigo? Eu precisei de muitos amigos, né? Nem que fosse para me ajudar com a tarefa de casa. E esses amigos intercessores que nos ajudam perante o trono de Deus são santos.
E a nossa grande amiga e mãe, que intercede por nós diante do trono de Deus e diante do seu Filho, é Nossa Senhora. Então, por que eu preciso tanto de Nossa Senhora? Primeiro motivo, Jesus quis que ela entrasse na história. Jesus quis passar por ela. Segundo motivo, é vontade de Deus que tudo passe por Nossa Senhora. Tudo passe pelas suas mãos. Por quê? Pela sua fraqueza, pela minha fraqueza. Você acha que você consegue reter todas as graças ou receber todas as graças que Deus manda? Não, meu amigo, não. Nossa Senhora é esse meio, né? Essa intermediária entre Jesus e nós. Ela recebe de Deus as graças e conserva-as para você. Existem graças que você vai receber pela intercessão de Nossa Senhora. Tem uma aparição de Nossa Senhora das Graças, que aconteceu em 1830. Nossa Senhora apareceu a uma noviça e ela apareceu segurando um globo e nas mãos, nos dedos dela, haviam anéis. De alguns anéis saíam raios, de outros não. E essa noviça perguntou por que isso acontecia. Por que de alguns anéis saíam raios e outros não? Ela dizia, dos anéis que brilham, que saem raios, significa as pessoas que me pedem graças. E os anéis que não brilham são as pessoas que não me pedem as graças. Ela quer dar, Deus quer dar, mas nós não pedimos. Existem graças que Deus tem reservado para nós, mas que nós não sabemos pedir e não sabemos nem mesmo receber. Ela é a mediadora entre nós e Jesus. É claro, entre Jesus e o Pai, não tem mediadores. Mas entre Jesus e nós, existem vários mediadores. Entendem? É diferente. Ele é o único mediador entre o Pai e nós. Mas entre Jesus e o Pai, não tem mediadores. Ele é o mediador. Mas entre nós e Jesus existem vários. Esses são santos, essa é Nossa Senhora, a grande mediadora. É-nos muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. E este é o 5º artigo. Por que é difícil conservar? Exatamente por tudo aquilo que eu já falei. Ou seja, pela nossa fraqueza, é muito difícil nós perseverarmos no bem. São Paulo dizia, eu não faço o bem que quero, eu faço o mal que não quero. Quantas vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é melhor, a gente tem certeza absoluta que o correto é aquilo, mas a gente não faz. Muitas vezes. Isso acontece também na vida com Deus, na vida da graça. Quantas vezes a gente sabe que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo não vai nos levar para Deus, mas a gente escolhe o pecado. Por quê? Pela nossa própria fraqueza. A gente precisa de alguém que nos ajude. Tudo isso para dizer o quê? Nossa Senhora é um meio de santificação. Ela não é o fim, como nós bem sabemos. Jesus é o fim último. É para Jesus que nós vamos. É em Jesus que nós nos santificamos. Todavia, Jesus nos dá um meio, um atalho. Às vezes você pode ir por um caminho, por um caminho bem difícil. Ou você pode pegar um atalho. Esse atalho para a santidade é Nossa Senhora. Se nós não sabemos que caminho pegarmos, lembremos-nos, Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o atalho para chegar no caminho é Nossa Senhora. E foi Ele mesmo quem nos deu. Bom, estes são os 5 artigos das verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. São Luís ele vai explicando, né, cada um desses artigos, e é claro, a leitura do livro ela é fundamental. Aqui nas aulas
eu vou tratar somente de alguns pontos, vou fazer como que uma síntese de cada artigo, do próprio capítulo, mas a leitura do livro é insubstituível. Existem luzes que o Espírito Santo vai dar a você na leitura. Por isso que nós sempre aconselhamos, leia o tratado, né? Tenha o livro com você, rabisque esse livro, né? Faça suas próprias anotações, reze enquanto você lê o tratado, né? Olha, antes de ler o tratado, reze, por quê? Você pensa que não existem forças, né, do mal que não querem que você faça a consagração? Existem. Quantas pessoas não chegam a nós e dizem, irmã, eu já comecei a ler o tratado muitas vezes, mas eu nunca consigo terminar. Ou, eu já comecei a fazer a preparação para a consagração, irmã, mas sempre acontece alguma coisa e nunca dá certo. Eu já estou há 3 anos tentando fazer a consagração e não consigo. É uma batalha espiritual muito grande, mas não desanime. Nossa Senhora está com você. Não se preocupe quanto às tribulações, elas virão, mas Nossa Senhora está conosco. Façamos uma oração para terminar esse momento, agradecendo a Deus por todas as graças que Ele nos concedeu durante essa aula. Peçamos a Nossa Senhora que continue conosco nessa preparação, que ela não nos deixe. E principalmente que nós não deixemos Nossa Senhora. Ela nunca nos abandona, somos nós que deixamos ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Maria.